Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais um capítulo da palavra e hoje a gente vai estar meditando no capítulo 10 de João, do Evangelho de João. Vamos estar vendo ali o que o Senhor nos fala através deste capítulo. Vale lembrar ali que ele fala, assim como no Salmo 23, que o Senhor fala que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Aqui também ele vai estar falando de pastor, vai estar falando de Jesus. Ele é o único pastor que nós temos. E vamos ver neste capítulo 10 o que ele nos revela através deste capítulo. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. No capítulo 10 ele vai falar bem assim, ó. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Enfim, Jesus usou essa comparação, digamos ali, do pastor e das ovelhas, mas eles não estavam entendendo, digamos, o que ele estava falando. E agora Jesus vai estar explicando a respeito do que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Enfim, ali ele fala do ladrão ali que veio para matar, roubar e destruir. Ele está se referindo a Satanás. Enfim, hoje, se olhar assim, tem até as seitas de Satanás aí também. A gente vê, tem muitos domínios aí do mal aí que usam aí a questão do Satanás. Aí dá para falar desta forma, esse nome aí, porque ele também tem aí um domínio aí sobre pessoas. E nós somos de Cristo Jesus. Enfim, nós somos dele, ele que vai dar conta da nossa alma. Nós não fazemos parte aí do ladrão aí que ele está tratando também. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Enfim, aqui ele revela para nós que ele deu a vida por nós. Deu a vida por mim, deu a vida por você. Por isso que hoje, se nós padecermos dessa carne aqui e morrermos, nós vamos ter uma vida com Cristo Jesus. Por isso que ele fala ali, eu sou o bom pastor dá a sua vida às ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e a dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aqui ele está falando de pessoas assalariadas que se intitulam pastores. Enfim, eles não são pastores como Cristo é. Então, eles não dão a vida por mim, por você. Não vão dar e se acontecer alguma coisa, eles vão fugir também. Eles vão correr. Então, dá para entender desta forma que só Cristo é o nosso bom pastor, assim como ali no Salmo 23 o Senhor fala que Ele é o nosso pastor e de nada teremos falta. Assim como Cristo é o nosso pastor, nós também não vamos padecer, nós vamos ter vida em abundância com Ele. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu a conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Enfim, vale lembrar que Jesus também tinha umas ovelhas
que dá para a gente entender que eram aqueles do Antigo Testamento que tinham morrido e eles estavam lá, e como que se diz ali, até em Pedro fala, né, que eles estavam aqueles espíritos que estavam em prisão, enfim, Cristo foi e libertou eles também, e os que obedeceram à voz do pastor de Cristo também foram com ele. E é necessário que eu as conduza também. Enfim, era necessário que Cristo fosse lá no ventre da terra, como a gente vai ver lá no inferno, e pregasse também para aquelas pessoas e conduzisse elas também, porque desde Noé ali, aquele povo ali estava tudo em prisão, enfim, não tinha salvação para aquele povo se Cristo também não tivesse morrido na cruz e não tivesse ido buscar aquele povo lá também, eles iam padecer também, assim como o próprio Davi, Salomão, aquelas do Antigo Testamento ali, eu estou falando essas pessoas que me vieram à cabeça, mas se olhar um contexto geral, é todos ali do Antigo Testamento, que Cristo também morreu por eles, e quando ele foi para buscar a chave lá do Hades, do inferno, ele pregou para esses espíritos em prisão e arrebanhou eles, como fala ali que era necessário que ele conduzisse também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Enfim, tanto é como ele fala ali também para o bandido da cruz, né, no Evangelho de Lucas, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Enfim, o Jesus tinha toda a autoridade para fazer o que ele queria, como está escrito assim, para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outras vezes divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, porque ouvi-lo, mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? E celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Enfim, eles estavam em suspense, de qualquer forma queriam que Cristo falasse. Ali para eles, eu sou o Cristo, sou o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, eu já disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhe dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse, eu mostrarei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus, não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhe respondeu, não está escrito na lei de vocês? Eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada. O que quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia? Porque eu disse, sou filho de Deus? E bem claro, o Senhor fala lá também em Gênesis. Até o próprio Satanás fala bem assim, ó, vocês serão como deuses nesta terra, depois que comerem ali a semente, digamos, ali no Éden, quando Eva foi e pegou aquele fruto ali que não era para ter pego e dado para Adão. Enfim, os olhos deles abriram e o próprio Satanás falou, vocês serão como Deus. Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se a realizo,
mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava. E nos primeiros dias do seu ministério, ali ficou, e muita gente foi até onde ele estava dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Enfim, ali Jesus acabou, digamos, pregando também para muitas pessoas ali onde que João começou o ministério dele. Começou batizando ali e muitos creram no nosso Senhor Jesus. Mas terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Eu estou lendo um capítulo por dia para dando para conversar e falar alguns detalhes a respeito até do bom pastor que é o nosso Senhor Jesus. Vale a pena a gente frisar muito essa questão do pastor que é Cristo. Hoje eu tenho essa visão bem clara assim comigo que a gente sabe que tem o dom de pastor também, tem o dom de mestre, de profeta, para estar agregando ali na igreja e ajudando aqueles que hão de herdar a salvação. Enfim, a gente vê desta forma e tem muitos evangelistas também, pregadores, mas eles são ministros e servem do Senhor igual a eu, igual a você. Por isso que hoje nós temos que estar ouvindo sempre o nosso bom pastor, que é Jesus. É só Ele que vai fazer propiciação pela nossa alma e é Ele que vai dar conta de nós. É Ele que vai ou nos acusar ou nos defender. Por isso que é bom a gente estarmos em Cristo Jesus para não ter problema algum na nossa nova vida, que depois que passarmos por esta terra, que hamos de estar com o nosso Senhor e nosso Deus e Cristo Jesus, e vamos estar todos juntos a uma só glória com o nosso Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.